Olá, meu nome é Marluce Maia e eu sou professora da Escola Bíblica da EQWS 75 e estarei dando continuidade ao nosso panorama bíblico. Hoje estudaremos o livro de Deuteronômio. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia para que juntos possamos mais uma vez adentrar nesse livro tão maravilhoso que mostra um amor incondicional do nosso Senhor pelas nossas vidas. Amém? Nesse primeiro momento, vamos entender um pouco o significado deste livro, Deuteronômio, né? O que significa a palavra Deuteronômio? Repetição da lei ou segunda lei, né? Isso significa para nós que este livro vai nos fazer relembrar de coisas de extrema importância para a vida cristã, certo? O livro de Deuteronômio é o quinto e último livro do Pentateuco. O que seria esse Pentateuco? Pentateuco é uma expressão grega que significa 5 rolos ou 5 livros, certo? É uma palavra hebraica que tem como significado ensinamento, instrução ou simplesmente lei. Então, o livro de Deuteronômio, ele vem concluir, né? Ele vem como se fosse uma conclusão dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse livro também é conhecido como livro de Torá pelos judeus. E ele traz, né, essa repetição da lei, essa coletânea de discursos feitos por Moisés, que foi o líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida, né? Tudo isso sobre a orientação de Deus. E esse livro vem praticamente 90% dele é Moisés discursando ao povo, né? Mostrando ao povo, relembrando, fazendo essa retrospectiva de tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles, né? Para que eles tivessem essa consciência, né? Para que eles tivessem esse olhar. E ele, aproximadamente com mais de 100 anos, já muito próximo da Terra Prometida, faz essa repetição de coisas de extrema importância para a vida cristã, né? Que é obedecer ao Senhor, guardar a sua palavra, botar em prática e cumprir, né, a lei no sentido de ter um bom caráter, uma boa conduta. Então, ele traz isso para nós. Esse livro mostra o grande cuidado e amor de Deus por aquele povo que não estava de acordo com a vontade dele. Então, ele deu mais uma chance, ele mostrou novamente, através de todos os discursos de Moisés, o caminho que eles deveriam escolher, o caminho que eles deveriam traçar para realmente tomarem posse da terra prometida. Mas ele também nos alerta as consequências da desobediência, né?
ele foi fiel até o fim, né? Deus foi fiel à promessa que ele havia feito, à aliança que ele havia feito com aquele povo. Porém, no decorrer do processo, muitos, infelizmente, praticamente, né, como mostra uma geração inteira, não herdou, não entrou, não tomou posse. Então, ele cumpriu a parte dele, ele fez. Mas esse livro de Deuteronômio mostra que nós precisamos fazer aquilo que nos compete, a nossa parte. Certo? Então, esse livro a gente divide em vários discursos, né? E nesse primeiro momento, os primeiros capítulos desse livro, de 1 a 4, ele faz esse resumo histórico dessa saída da terra do Egito e essa caminhada para a terra prometida. E nós podemos destacar nesse primeiro momento que ele fala sobre a aliança, ele fala sobre a fidelidade do Senhor, ele fala sobre obedecer a Deus, né? Obedecer, né? Ele com muita ênfase no capítulo 4, ele fala sobre isso e nós podemos ter como base no capítulo 4 o versículo 4, 5 e 6, que diz assim: Porém vós, que vos já chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouviram todos esses estatutos e dirão: Este grande povo é nação sábia e entendida. Né? Então aqui ele mostra que ele está à frente, porém o Senhor está conduzindo, né? O Senhor está, que em nenhum momento ele os abandonou, que todo esse processo era necessário para uma transformação, para uma renovação, para que eles entendessem muitas importâncias, para que eles entendessem a importância de depender de Deus, de ter fé, de ter gratidão, né, de obedecer, né? A palavra-chave desse livro inteiro é a obediência, né? Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, que ou mais rápido ou mais com uma comodidade maior, né? Com uma facilidade maior, né? Mas às vezes o Senhor não, Ele quer te ensinar, Ele quer te fazer com que você venha a entender que esse processo de obediência é necessário e é muito importante para que haja verdadeiramente uma transformação de dentro para fora, né? Para que você realmente se liberte dos hábitos do passado, para que você se liberte daquilo que não edificava a sua vida e possa ser conduzido a um novo tempo, né? Possa ser conduzido a algo que verdadeiramente vai edificar outras vidas, e aqui, no caso, as novas gerações, né? Para ter como exemplo essa importância de você estar aliançado com o Senhor, né? E no capítulo 5, ele fala sobre essa aliança, né? Ele fala sobre
essa promessa do Senhor, né? Deus, ele não quebra a aliança dele conosco, né? Ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete nas nossas vidas. Quem quebra a aliança somos nós, com a desobediência, né? Com a murmuração, com a falta de busca pelo Espírito Santo, com a falta de você ler a palavra de Deus, trazendo para os nossos dias, né? Quando Deus faz, né? Quando você se permite fazer essa aliança e Ele faz essa aliança contigo, Ele vai ser fiel até o fim. E Ele mostra o quanto é importante nós sermos fiéis, né? O quanto é importante, independente do que possa estar acontecendo nas nossas vidas, mas que a nossa base esteja alicerçada no Senhor, né? Que a gente não se abale com as adversidades, com as provações que todo cristão, que todo servo necessita passar para aprender, né? É tudo um aprendizado, é tudo de suma importância. Então, ele dá continuidade a isso, né? Logo em seguida, já para a segunda parte, ele traz novamente nos seus discursos muito específico nas leis. Porque como o significado de Deuteronômio é a repetição da lei, não é uma nova lei, né? Moisés não estava dando orientações de algo novo, não. Ele estava dando as orientações, né? Instruindo aquilo que já havia sido relatado em outros livros, como Êxodo e Levítico. Mas houve a necessidade, né? Conforme a orientação de Deus, Deus estava pedindo para que mais uma vez Moisés falasse ao povo os seus 10 mandamentos, as leis, essas leis que são a conduta, o caráter, né, do cristão, o que você realmente precisa ter como conduta para sua vida, né, para o seu testemunho desse Deus que você serve, porque não adianta eu falar, né? Não adianta eu simplesmente só ler e reler a palavra de Deus. Não, eu preciso colocar ela em prática, né? Eu preciso ter esse olhar de que aquilo que o Senhor fala na palavra dele, eu preciso ter um olhar muito especial, seja principalmente nessas leis que falam sobre dízimos, alimentação, né? Que fala sobre os direitos, né? Então, essa segunda parte que traz como destaque a partir do 5º capítulo até o 26, o foco nas leis, né? E também nessa comunhão, né? Ele dá ênfase aos princípios da santidade, né? Que a gente permanecesse na presença de Deus. E ele dá um destaque para
uma das grandes profecias messiânicas sobre a vinda de Cristo. E a gente tem como orientação no Deuteronômios capítulo 18, do 15 ao 19, que ele faz menção da vinda de Cristo. E aí vamos ler para que a gente tenha um maior entendimento dessa segunda parte desses discursos. Capítulo 18, a partir do 15 até o 19, diz assim: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pedistes ao Senhor de teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falarão bem naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Né? Essa palavra é muito gratificante, porque ele não está só fazendo menção dessa profecia messiânica sobre a vinda de Cristo para nós, para trazer para nossa vida. Ele está dizendo que ele nunca vai nos abandonar, que ele sempre levantará, né, profetas, pessoas, ajudadores, né, que ele sempre vai estar ali pelo seu povo, que ele não nos abandona em nenhum momento. Então, ele vai sempre que houver essa aliança, essa obediência, essa permissão de se fazer, de ser moldado pelo Senhor, ele nunca vai nos desamparar. Aqui ele mostra muito claro a fidelidade dele com o povo, né? Aqui ele mostra muito claro a fidelidade dele com todos nós. Uma vez que nós declaramos que ele é o nosso Senhor e Salvador, ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco até o fim, como ele esteve com esse povo. Mas teve uma geração que morreu no deserto, consequência de desobediência, de murmuração, de ingratidão. Mas aqueles que permaneceram tomaram posse daquilo que ele havia prometido. E isso é muito importante nos dias de hoje, nós estarmos com essa visão de que não importa o que esteja acontecendo, o Senhor é fiel para cumprir. Então, continue fazendo este compromisso com o Senhor, porque na hora certa a vitória vai chegar em nome de Jesus. Então, já caminhando para os capítulos 27 e 28, ou perdão, de 27 a 30, ele traz com bastante ênfase, continua falando sobre as leis, né? Mas no capítulo 28, ele dá uma grande, né? No capítulo 28, a partir do 15,
ele dá para nós uma visão muito profunda, muito séria sobre a desobediência, né? Então, essa terceira parte desses discursos, que começa a partir do capítulo 27, você pode dividir ela, quando você estiver lendo a palavra, como bênção sobre os obedientes e as consequências sobre a desobediência, tá? Eu vou usar as consequências para ser uma palavra mais amena, mas geralmente em estudos a gente fala sobre maldição, sobre castigo, mas eu vou falar como consequência, tá? Sobre a desobediência. Então, ele mostra para mim, para você, do versículo 17 até o versículo 68, que precisamos repensar quando se tratar de desobedecer, não só a vontade, como tudo o que se refere à palavra de Deus, né? Que as consequências, elas não serão só na minha vida, né? Ela vai ser uma consequência nas vindouras. Então é importante que eu tenha essa consciência dessas consequências da minha desobediência hoje, para que elas não venham a refletir na minha herança, na minha geração, nos meus filhos, né? E só para destacar, para que a gente tenha mais alimento da palavra, no capítulo 28, vamos ler o versículo 15, que diz assim, a palavra do Senhor: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Só com esse pequeno versículo, você já pode ter uma visão de o quão sério é as consequências da nossa desobediência, né? Então, que a gente venha fazer essa reflexão, e quando você tiver um tempo livre, leia o capítulo 28 todo, para que você possa guardar isso no seu coração, que é importante estarmos dispostos a obedecer o Senhor até o fim, que mesmo que o processo esteja sendo doloroso, como aquele povo achava que era doloroso, está no deserto, né? E nunca chegava aquela promessa, né? Mas eles tinham o amparo do Senhor dia e noite, o vestir, o calçar, a alimentação, o maná. Imagina você ser alimentado pelo Senhor todos os dias, né? Que Ele supria a necessidade daquele povo de forma sobrenatural. Hoje Ele supre as nossas necessidades, com certeza, né? Ele provê, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa,
né? Ele abre portas, ele nos cura, né, de enfermidades. Mas naquele momento, né, para aquele povo era algo que você podia ver, né? Aquele alimento cair, né? Você acordar e ele está na porta da sua casa. Hoje você acorda, ele pode não estar na porta da sua casa, né? Mas com certeza alguém toca a campainha, né? Ou alguém manda um WhatsApp e dessa mesma forma o Senhor está te abençoando, tá abençoando a tua fé, a tua credibilidade nele, a tua perseverança, né? Em não desistir. E vamos prosseguir. Esse segundo discurso, né, como eu falei, vai até o capítulo 30. E nesse capítulo 30, a gente pode, depois, né, que você lê esse 28, meu Deus, eu preciso me consertar, eu preciso ser mais grato, eu preciso, né? Eu preciso dessa renovação. No capítulo 30, ele mostra a misericórdia de Deus pelas pessoas que se arrependem, né? Então, todos os dias temos a oportunidade de nos arrependermos, de procurarmos ser melhor naquilo que, com certeza, você e eu sabemos que precisamos melhorar, que precisamos mudar. E o Senhor conhece o nosso coração. E nesse capítulo 30 ele mostra que ele tem misericórdia de nós. E quando há arrependimento, tudo fica para trás, né? E você consegue, com certeza, mesmo que já tenham passado anos de muita luta, mas você consegue tomar posse da vitória, você consegue se alegrar, você consegue conquistar aquilo que você almeja. E nesse capítulo 30, nós podemos destacar o capítulo 8, fala assim, do 8 até o 10. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, né? Ele não está falando aqui, não é uma desculpa que a gente pode dar para o Senhor pelas nossas falhas, né? Pelos nossos pecados. É um arrependimento. É eu ter convicção, é eu assumir o meu erro e pedir todos os dias ao Senhor para não cometê-lo mais. Me policiar para não cair de novo nessa falha,
nesse erro, né? Então aqui ele fala: converter-te ao Senhor de teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O Senhor nos conhece, né? Ele sabe muito bem o que sai da nossa boca, se é de dentro para fora, né? Se é aquilo que está verdadeiramente dentro do nosso coração, se é realmente a nossa essência. Então, como você pode ver, esse livro, né, ele é muito importante. Ele é uma reflexão mesmo de quão Deus é maravilhoso, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele deseja entregar a nós todas as promessas, todas as bênçãos. Ele tem esse desejo, né? Por isso que Ele não desiste de nós, por isso que Ele luta até o fim pelas nossas vidas, pela nossa salvação. Dando continuidade, ou no livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 31 ao 34, né, já é o final do nosso livro de Deuteronômio, aonde Moisés nomeia um sucessor, né? E Josué é nomeado. Josué foi escolhido, né? E aqui mostra, né, o cuidado, conforme nós lemos, já mencionamos aqui numa das grandes profecias messiânicas, né? O Senhor sempre vai levantar alguém para ajudar seu povo. E essa transição ordenada por Deus, né? Então Josué foi o escolhido. Por que ele foi o escolhido? Né? Porque ele foi escolhido para ser o sucessor de um líder tão importante na palavra de Deus, de um líder com um significado de extrema para os dias de hoje, né? Moisés foi um professor, né? Aquele professor que luta para que os seus alunos tenham entendimento, para que eles tenham conhecimento, para que eles possam crescer, né? Para que eles possam ter sucesso na vida deles profissional, para que eles se tornem cidadãos de bem, né? E Moisés foi esse professor para o povo do Egito, ou perdão, para o povo de Israel. E isso pode nos fazer entender o quanto é importante nós estarmos com essa visão de aprendizagem, né? Todos os dias a gente ter a humildade de aprender, né? Que a gente possa buscar esse aprendizado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus se renova todos os dias. E só nesse livro você vai ter assim, nossa, é a conclusão dos 5 primeiros livros, né? É um estudo muito específico, mas com tudo, com um alimento espiritual muito grande,
para ser compartilhado. Eu peço a você que encontre um tempo no seu dia ou dentro da sua leitura para ler o livro de Deuteronômio, né? Para fazer essa retrospectiva de como que nós estamos, né? Estamos dentro dessa conduta, estamos obedecendo aquilo que agrada ao coração de Deus, né? Temos consequências, temos consciência, do que a desobediência vai fazer nas nossas vidas, né? Continuamos tendo temor à palavra de Deus. Então, ele mostra todo esse livro com essa intenção, com esse objetivo, né, de nos fazer cada vez mais moldados e aprimorados na presença do Senhor. E o livro encerra com a morte, né, de Moisés, poucas semanas da entrada da Terra Prometida. E que possamos ter esse final, né? Poxa, mas ele foi um líder, né? Ele seguia as orientações de Deus, mas ele não entrou na Terra Prometida. O que nós precisamos entender é que nem toda a plantação que você estiver fazendo, que você está focado, que você está buscando, vai ser colhida por você. Tudo aquilo que você fizer na presença de Deus, com certeza, não vai ser em vão. Então, não olhe para esse final como um final triste, né? De livro romântico, de história de amor que não deu certo. Mas olhe para esse final como o que eu preciso ter em mente é que eu preciso plantar bons frutos, é que eu preciso me dedicar, aprender, compartilhar, falar da palavra de Deus, estar sempre preocupado, sim, comigo como templo do Espírito Santo, trazendo para os nossos dias, tendo esse temor ao Senhor e esse descanso, porque aquilo que você tiver que receber nesta vida, você vai, mas com certeza muitas coisas estarão lhe esperando nessa terra prometida, né? Esse povo esperou. Uma geração não entrou por desobediência, mas aqueles que perseveraram, que não se deixaram influenciar, e isso é muito importante, aqueles que não se deixaram influenciar, e foram poucos, foi muito, né, dentre o número de pessoas, né,
um povo inteiro, né? Imagina assim, o Brasil e só 2% dos adultos entrarem. Então, esse livro é um livro que eu tenho um carinho enorme, imenso, porque ele nos traz à memória, de fato, tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, da onde Ele nos tirou, né? O que nós éramos, o que nós somos hoje, como é importante você olhar para o futuro sem pensar no que está acontecendo agora, né? O quanto é importante você não se influenciar, seguir conforme a palavra do Senhor pede e nos orienta. E entre muitos princípios importantes que Moisés ensinou nessa trajetória na Transjordânia, podemos destacar em Deuteronômio 4:2, ninguém tem direito a modificar a palavra de Deus. Então, eu não posso querer fazer do meu jeito, colocar uma palavra diferente daquilo que o Senhor está conduzindo, do que essa essência única da Bíblia nos mostra e nos dá. Em Deuteronômio 6, de 6 a 7, os pais devem transmitir a palavra de Deus a seus filhos. E aí eu volto a falar sobre o capítulo 28, onde nós nos deparamos com as consequências da desobediência, né? E isso reflete aqui. Tudo aquilo que eu falar para os meus filhos vai ser aquilo que vai ser perpetuado, né? Aquilo que vai perpetuar. Então isso é muito importante, a gente ter consciência daquilo que a gente está, da geração que a gente está preparando, da geração que a gente deseja que venha com os ensinamentos corretos. E também Deuteronômio 29, Deus não revelou tudo o que os homens gostariam de saber. E é aí que muitos perdem a bênção, morrem no meio do caminho espiritualmente, porque se tudo Deus nos revelasse, com certeza nós não buscaríamos o Senhor de forma intensa, né? Não faríamos propósito, não adoraria, não glorificaria, cantaria louvores, faria jejum, faria a obra de Deus, né? Porque eu já sei tudo o que vai acontecer, então tô tranquilo, eu não preciso me esforçar, né? E é ao contrário, né? Aqui Deus não revela tudo para que a gente possa ter esse cuidado de nos policiar todos os dias, buscar, adorar, louvar, glorificar, exaltar o nome dele, ser grato, ter fé, ler a palavra, colocar em prática, compartilhar, falar do amor de Cristo por nós, trazendo para a nossa atualidade, principalmente porque nós estamos falando sobre o livro do Antigo Testamento, né? Então, já que o Senhor nos
começa a nos preparar esses para o Senhor começa a falar da importância dessa busca, dessa perseverança, dessa comunhão com o Senhor. E para finalizar, no Deuteronômio 9:7, eu vou destacar o 9:7, mas tem outros. Fala da importância de lembrar-se do passado e aprender as lições da história. É importante você olhar para o seu passado e não querer ele mais na sua vida de novo. Não querer de novo ele para sua vida. Tudo aquilo que você foi e que não estava dentro do propósito de Deus, não era correto, não agradava, né? Para que você olhe para aquilo e veja o que você é hoje, né? A sua mudança, o seu testemunho, como as pessoas olham para você hoje, e que você não queira aquilo do passado, aquela escravidão. E aqui, né, trazendo para o livro de Deuteronômio, aquele povo precisava olhar para o passado, para a escravidão, para uma vida de sofrimento, de amargura, de dor, de nenhuma perspectiva. Hoje estavam caminhando para tomar posse de algo extraordinário, maravilhoso para cá, para as suas vidas. Então, eu deixo para você essa curiosidade de ler todo o livro de Deuteronômio. Não é grande. Se você fizer essa divisão, você consegue ler ele tranquilamente. E tem uma citação em Hebreus 11:26, que é como Moisés encerra sua trajetória, olhando para o futuro, para incentivar a fidelidade e a esperança do povo de Israel. Ele estava nos seus últimos dias e olhando para o futuro, porque ele sabia em quem ele estava crendo, e ele tinha plena certeza do seu futuro, né? Da sua vida eterna, independente de entrar ou não na terra prometida. E em Hebreus 11:26, a palavra do Senhor diz assim: ele agia pela fé
porque contemplava o galardão. Que nós venhamos todos os dias, independente do que possa estar acontecendo, que venhamos a continuar acreditando, plantando, olhando para o futuro vindouro e tendo a convicção de que o Senhor é fiel para cumprir suas promessas em nossas vidas. E que se por algum motivo nós viermos a falhar, Ele vai cumprir a parte dele. Então, que nesse estudo, nesse breve estudo que nós tivemos, você possa ter anseio de não só ler esse livro de Deuteronômio, mas de botar em prática essa repetição da lei. Que você possa repetir para você tudo, não só o que está na palavra do Senhor, mas que você possa repetir para você tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida, né? Que você faça esse momento de olhar para dentro de você, de relembrar de tudo que você já passou e ver o quão maravilhoso o Senhor é nas nossas vidas, o quão a misericórdia dele é infinita e tem um amor incondicional por cada um de nós. Histórias distintas, caminhos diferentes, mas o seu foco precisa estar em Cristo. A sua visão precisa ser de reino. E é isso que vai fazer com que você possa tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado, do banquete que Ele tem preparado e que está aguardando a cada um de vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade e até uma outra. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Até mais.